o maior espetáculo da vida presente nos grandes acontecimentos da mídia. Strauss, sua imagem em evidência. Dr. Nereu Krieger da Costa é médico pediatra e foi escolhido por nós pelo gosto que tem pela medicina e pelas ciências biológicas. Vacinas são armas eficazes, doutor, para prevenir doenças? Olha, o organismo humano, ele tem a sua autodefesa, o seu sistema imunológico. E ele é como uma memória de um computador. À medida que ele tem contato com uma determinada doença, ele produz o anticorpo que vai acompanhar para o resto da vida. E isso ocorre principalmente na primeira infância, até os 4 anos de idade. Por isso que a criança até os 4 anos de idade tem muitas infecções respiratórias, quadros alérgicos, e isso daí, de alguma maneira, algumas doenças que no passado acometiam epidemias, principalmente nessa faixa etária, ou até na idade adulta, com a descoberta das vacinas, muitas dessas doenças foram erradicadas, como a varíola, né? No Brasil, atualmente, pretende-se estar erradicado totalmente a paralisia infantil, né? E com isso a gente consegue dar mais condições de saúde, menos risco de doença. Interessante que a descoberta, por exemplo, da vacina da varíola foi casualmente na Europa, quando havia uma pandemia, através da própria pústula da doença, da ferida da varíola, eles injetavam aquele conteúdo nas pessoas que provocava uma reação do organismo, como se estivesse provocando a doença, só que não era a doença em si, e criava um anticorpo. E assim as vacinas, de uma maneira geral, são feitas. Hoje em dia temos vacinas que estão evoluindo muito, nós temos doenças mais atuais, como o HIV, nós temos doenças como a dengue, agora o ebola, enfim, são doenças que vão aparecendo, mas que os cientistas estão tentando descobrir vacinas para proteger. Então, as vacinas são realmente muito eficazes para prevenir doenças, tanto que doenças comuns como sarampo, cachumba, rubéola, não existe mais tão frequente. Eu até falo que, quando eu me formei, eu fiz o estágio no Hospital Emílio Ribas, de São Paulo, que é um centro de doenças contagiosas, e lá eu pude ver muitas doenças. E hoje em dia, o recém-formado quase não vê mais essas doenças. Então, a gente tem uma noção da doença infecto-contagiosa e o conteúdo, né, das vacinas para realmente impedir que essas vacinas, impedir, aliás, que essas doenças propaguem. Agora, as vacinas são 100% eficazes? Não. Existe uma porcentagem pequena de ineficácia da vacina. É aí que abre as janelas de mutações dos vírus, dos genes desses vírus, para que a doença, às vezes, acometa até quem foi vacinado. Qual a atenção que deve ser dada à desnutrição? Olha, o Brasil evoluiu muito. Jaboticabal melhorou muito nessa questão da desnutrição. Quando aqui cheguei, nós tínhamos uma casa de recuperação, que era mantida pelo saudoso Dr. Chiquinho Ingleses, e lá nós tínhamos muitas crianças, não só de Jaboticabal, mas de Barrinha, de Guariba. E nós tínhamos realmente, a pobreza é um fator predominante. A alimentação inadequada, a falta de orientação alimentar, a dificuldade de ter uma alimentação própria para a criança. Com a distribuição de postos de saúde, por exemplo, do município, que são os CIAFs, e o incentivo para que as mães acompanhem essa criança com um pediatra, elas passaram a receber orientação, principalmente em relação ao aleitamento materno, que é muito importante. Hoje a mãe tem vontade de amamentar, não está preocupado com a questão física, mas sim com a questão biológica, a relação mãe-criança. E o próprio aleitamento materno, nos primeiros 6 meses, exclusivamente, já dá um bom suporte para essa criança. Lógico, há necessidade de algumas complementações de vitamina, como vitamina A, vitamina D, ferro, na idade adequada.
mas o fornecimento de calorias adequadas para a criança, com proteínas adequadas, isso vai evitar uma desnutrição. Então, hoje em dia, com a melhora da população, do poder aquisitivo da população, a atenção primária que é dada à criança, a desnutrição, que é antigamente chamado mal de simioto, porque a criança quer parecer um símio, um macaco, né, que era magrinho. Então, isso aí raramente a gente tem visto hoje em dia. Deve haver medidas para reduzir cesarianas desnecessárias. E qual o incentivo para o parto normal? Olha, a cesariana não é uma opção de parto, é uma indicação de parto pelo médico diante de algumas circunstâncias que a paciente não vai evoluir pelo parto normal, o parto vaginal que a gente fala, né? Então, a cesariana, às vezes a mulher tem muito medo da dor do parto normal, que realmente é um caso que dói. Mas logo após o parto, a mulher está prontamente restabelecida, não só fisicamente, porque seus hormônios, até durante o trabalho de parto, a adrenalina que ocorre ali, ajuda a mulher a ter esse trabalho de parto. Agora, a cesariana virou, de certa forma, uma comodidade para tanto o médico, que indica exageradamente a cesariana, quanto para a mulher, que às vezes por não ter uma noção realmente do que é o parto normal, como evolui, isso daí realmente acaba provocando um medo exagerado. Então a cesariana hoje, tanto pelo Ministério da Saúde quanto pela Agência Nacional de Saúde, o objetivo é reduzi-las no máximo em 30% do total de parto. Aqui no Hospital Santa Isabel nós temos o parto humanizado, né, que é assistência à mulher no pré-parto, assistência à mulher no pré-natal, no pós-natal, o acompanhamento da criança depois de 2, 3 dias no hospital novamente, 2, 3 dias na alta, dando toda a segurança. Agora, existem fatores que fogem, às vezes, ao domínio médico, que acaba colocando em risco, mas a gravidez. Mas, por isso, tem que ser bem acompanhado. A pessoa deve procurar o serviço médico quando tiver dúvida e frequentar cursos de gestante que o município oferece, o plano de saúde da Unimed oferece também, e com isso a gente consegue dar a essa gestante uma tranquilidade maior na hora do parto. Agora, estatisticamente, a morte materna ou a morte do recém-nascido, que ocorre ainda, em Jaboticabal diminuiu muito, muito justamente por causa da implantação do programa do parto normal. Lógico, bem assistida, com toda a segurança, com toda a humanização, o acompanhamento de um familiar na hora do parto, do pós-parto, é permitido ficar junto, né? O alojamento conjunto, a criança não fica mais num berçário sozinha, fica no quarto com a mãe, e, então esse vínculo materno continua sendo mantido ali mesmo após o parto. Enfim, de uma maneira que hoje a gente tem tornado a gravidez um bem-estar, o parto um ato fisiológico e o pós-parto realmente uma alegria para a gestante e para a família. Quais as características necessárias para o pediatra se integrar cada vez mais na dinâmica familiar? O pediatra, primeiro, ter acessibilidade ao pediatra, né? Você tem dúvida, hoje em dia nós temos várias maneiras, antigamente era o telefone fixo, né? Então a gente sempre falava, tocou o telefone à noite, pode acordar que tem alguma mãe preocupada com a sua criança. Hoje nós temos as redes sociais, que dá para se integrar, né? Você tem o WhatsApp, você tem o Facebook, então eu recebo muita mensagem, né, de mães à noite, ou então mesmo durante o dia você dá uma resposta, às vezes é uma orientação que precisa naquele momento, ou então você manda trazer a criança, então você acaba tendo uma integração mais fácil, aproveitando os meios de comunicação. E também o pediatra sempre está presente na mídia para poder orientar, e como principalmente o programa Strauss, para a gente poder estar levando essa mensagem. Agora, o pediatra ele tem um acompanhamento da criança, que é fundamental. Todo mês ele vê a criança. E ali orientar a mãe, olha, está ganhando peso, está adequado, que tem uma média em cada período do primeiro ano que é normal.
Então, você vê, está alimentando o aleitamento, tem cólica, como você vai proceder perante a cólica, quando introduzir outro tipo de alimento, a relação da família, às vezes com o teu irmãozinho mais velho, com a criança que chegou em casa. Enfim, o pediatra, no primeiro ano de vida, ele passa a ser um elemento da família, é uma âncora, é um porto seguro da família, que tem ali um bebê, principalmente quando é o primeiro filho, né? Então, ele precisa ter disponibilidade, acessibilidade e realmente ter paciência, né? Que eu acho que é fundamental, porque eu aprendi uma coisa com um amigo nosso, o Dr. Nechar, que é médico também. Sempre que você sentar à frente, tiver à sua frente alguém sentado no consultório, você deve se colocar no lugar da pessoa, por que ela está lá, né? Eu sempre coloco isso daí, às vezes, no CIAF, que faz 30 anos que eu trabalho no posto de saúde, no CIAF 1, e eu imagino uma mãezinha chegando lá com uma criança, eu imagino se fosse minha filha, com a minha neta, chegando ali necessitando. E às vezes eu pego paciente, por exemplo, trabalho no Santa Luzia, né, bairro Santa Luzia, que é ali perto da Unesp. Vem gente do Santo Antônio, Jardim Alvorada, que acorda às 5 horas da manhã para me procurar, para receber o atendimento. Eu tenho que estender um tapete vermelho para essa paciente, porque ela me valoriza o meu trabalho. E isso aí faz bem para o meu ego, passageiro, meu bem-estar comigo mesmo e me estimula. Então, isso aí leva a gente a ter um bom relacionamento médico-paciente. Com a própria criança, você tem que integrar ela à sua consulta, relaxar, brincar, desenhar, às vezes cantar uma música junto. E, além dos cursos de pediatria que a gente faz, congressos, uma coisa importante é você se inteirar dos desenhos atuais, das músicas atuais, você brincar com a menina, hoje em dia, das princesas, você brincar com o menino de algum super-herói, para você estar atualizado. Isso aí a gente vai acabar atualizando o dia a dia e você acaba tendo um bom relacionamento com o paciente. À frente do Departamento Comercial da Unimed, quais as perspectivas para 2015? Olha, como toda a economia do país está passando aí por uma apreensão, porque ontem nós tivemos até uma palestra do Alexandre Schwartzman, que é um economista da Folha de São Paulo, e o aumento de juros, aumento de tarifas, como combustível, tarifa elétrica, o controle da inflação. Então, 2015 será um ano de grandes desafios. Então, você tem que reinventar, né? E o mercado nosso de plano de saúde tem uma grande relação, principalmente com as empresas, né? E isso daí, até por uma questão, tem plano de saúde que não vende mais pessoa física, né? A Mil, no Rio de Janeiro, abriu mão de pessoa física. A Unimed ainda tem o forte dela a pessoa física e a pessoa jurídica, que são as empresas. E a nossa região, temos várias empresas, principalmente o setor sucroalcooleiro, que são a maioria de clientes nossos. Então, você oferecer bons serviços, você oferecer fácil acesso ao médico, ao serviço de saúde. Nós temos, por exemplo, na nossa região, pronto atendimento na cidade de Pradópolis, Guariba, Barrinha e Jaboticabal. E temos as especialidades também. Mas o grande desafio que a Unimed está implantando, e isso daí já é implantado na Europa, como na Espanha, na Holanda, é a atenção primária à saúde. A atenção primária à saúde é você ter uma empresa no qual você tem um médico, esse médico vai acompanhar, por exemplo, 2.000 vidas, essas 2.000 vidas estarão sob os cuidados desse médico, que serão convocadas quando o momento certo, serão convocadas para ver exames, vai passar por avaliação odontológica, avaliação nutricional, tem um centro, o Serviço de Medicina Preventiva, com um trabalho de fisioterápicos para a recuperação de pessoas que estão limitadas fisicamente. Então, o plano de saúde, hoje em dia, a Unimed principalmente, está reinventando. Nós temos uma grande parceria com o Hospital Santa Isabel, estamos trabalhando a questão do parto humanizado, e nós temos o Serviço de Medicina Preventiva, principalmente no aspecto da medicina de atenção primária, que eu acho é onde a gente tem que caminhar. Porque se você continuar aumentando custos, e você não consegue repassar isso para a empresa, e nós somos uma cooperativa, não é um plano de saúde comum, nós temos cooperados, nós temos 60 médicos cooperados, todos são donos. Então, você acaba tirando o ganho desse médico. O objetivo nosso é manter
esse médico atualizado, estudando, oferecendo bom serviço, investindo no seu consultório, na sua clínica e, principalmente, a gente dá esse retorno ao nosso cliente, ao nosso paciente, à empresa que está com a gente, e para que ele realmente se sinta seguro no atendimento à saúde. Infelizmente, o SUS hoje, nós temos, tanto pela mídia quanto presencial, uma situação caótica, com pacientes em enormes filas, com dificuldade de fazer exames, e muitas pessoas hoje buscam atenção no plano de saúde. Agora, o plano de saúde, você tem que procurar aquele que realmente vai atendê-lo. Não é aquele que vai tratar a sua doença, mas aquele que vai prevenir a sua doença, vai te orientar, vai te acompanhar, e na necessidade do tratamento estará sempre presente. Então, o objetivo do Departamento Comercial da Unimed é oferecer ao cliente Unimed toda a segurança de atendimento, é oferecer serviço de qualidade e, principalmente, a gente acompanhar o paciente na sua saúde. Nós sabemos que a inflação do setor de saúde é muito maior do que a inflação oficial, gira em torno de 20% a 25% ao ano, e isso você não consegue repassar para os clientes, porque existe uma agência reguladora, a ANS, que determina os valores que você pode repassar ao cliente, e de uma certa maneira você tem que reinventar. E a Unimed Jabuticabal, de uma forma muito inteligente, através da diretoria, liderada ali pelo Dr. Ferraz, está fazendo isso. Suas considerações acerca da pediatria. Bom, pediatria me realiza como ser humano, né? Eu acho que a minha história universitária, primeiro eu queria fazer jornalismo e comunicação. Por isso eu gosto tanto de manter esse relacionamento com a mídia, com vocês. Depois eu queria fazer oceanografia. Mas eu morava em Caconde, que é Minas Gerais, nunca tinha visto mar na vida, né? Como é que vai fazer oceanografia, né? Aí, eu tinha um grande médico da minha cidade de Caconde, minha terra natal, que era um exemplo para mim, e é uma pessoa que eu realmente admirava aquele comportamento, que era o Dr. Sebastião Ribeiro do Vale. Era um médico de rede pública, trabalhava só no posto de saúde. E ele cuidava bem das crianças. Ele não era pediatra, era um médico clínico geral. E eu gostava muito do modo que o Dr. Sebastião cuidava da gente. E quando eu fui fazer pediatria, pensava em medicina do esporte, ortopedia, mantive um certo contato, na época, com o Léo Vilarinho, que era o médico do Corinthians, quando eu fazia residência em São Paulo. Mas a pediatria realmente me estimulou, porque é um desafio. É um desafio que você tem que ter sensibilidade, perspicácia. Você tem que ver o que a criança está sentindo. Certa vez, conversando com o doutor Chiquinho Iglesias, saudoso doutor Chiquinho Iglesias, ele falava que no Rio de Janeiro, quando ele estudava lá, o professor dele colocava uma criança, você olhava a criança, você, através do olhar, tentava saber o que a criança estava sentindo. Aí você via a respiração, via se ela estava hidratada, se ela estava com a face de dor. Então, você tem que desenvolver esse sentido, de olhar para entender o que a criança está te passando de uma forma física ou emocional. E isso realmente é um desafio que cada vez me engrandece mais, porque todo dia eu estou aprendendo mais. Porque, em vez de ensinar as crianças, eu estou aprendendo com elas. E isso, para mim, é um bem-estar imenso. E eu fico muito feliz, realmente, de ter escolhido essa especialidade e estar trabalhando até hoje. Eu peço saúde a Deus sempre, para mim poder continuar com essa missão nobre que foi designada a mim. Como podemos observar e concluir, através desse bate-papo rápido com o Dr. Nereu Krieger da Costa, o pediatra orienta e aconselha as mães desde o nascimento do bebê, garantindo o bem-estar e a saúde da criança. Strauss, sua imagem em evidência.